E aí, galera, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos pegar a aula de física na frente 2, tá? E dividimos essa aula de dilatação em duas partes. Primeiramente, a dilatação dos sólidos, que vai ser hoje, a aula 2. Na aula 3, nós faremos outra parte da dilatação, que vai ser dilatação dos líquidos e o comportamento anômalo da água. Belezinha? Então, vamos começar? Aqui, senhores, vamos lá. Dilatação de sólidos. Primeiramente, quando eu falo em dilatar, normalmente, tá? Como que algo vai dilatar? É quando há uma variação de temperatura. Normalmente, quando nós aumentamos a temperatura, o teu objeto tende a se expandir. E quando diminuímos a temperatura, o teu objeto tende a contrair, ok? É exatamente isso que nós estamos falando aqui, ó. Dilatação de sólidos, parte da física que estuda a variação no tamanho do corpo, sendo essa variação no tamanho causada por uma variação na temperatura do corpo. Ok. Conforme aumenta a temperatura, ocorre um aumento nas dimensões do corpo. E que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Como que isso funciona, pessoal? Vamos pensar assim, o seguinte. Quando eu estou aumentando a minha temperatura, as moléculas tendem a vibrar mais. Com essa vibração, ela ganha energia cinética, ok? E essa vibração da molécula vai ficar dessa forma aqui. O que vai acontecer? Haverá uma separação molecular maior. Essa separação molecular vai fazer com que o objeto se expanda. Tranquilo? Exatamente isso. Hoje, então, senhores, nós veremos três tipos de dilatações. A dilatação linear, uma linha, quando envolve uma dimensão. A dilatação superficial, quando nós estaremos falando de área. Área, comprimento e largura, duas dimensões. E o que realmente ocorre com todos os sólidos, a dilatação volumétrica, quando envolve comprimento, largura e altura, três dimensões, ok? A dilatação linear e a superficial, na prática mesmo, não ocorre muito, na verdade não ocorre. O que ocorre mesmo é a dilatação volumétrica, porque todos os seus objetos vão envolver essas três dimensões, largura, comprimento e altura, ok? Belezinha? Vamos lá então. Aqui, ó, dilatação linear. Quando uma de suas dimensões é analisada. Normalmente, nós aplicamos esse conceito para barras e cabos, ok? E o que é importante aqui, pessoal? Olha a nossa formulinha. A física e as suas fórmulas. ΔL é igual a... Eu vou só trocar de lugar aqui o L0 com alfa, tá? ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. O que significa isso aqui, né, pessoal? Vamos lá aqui, ó. O L0 significa nosso comprimento inicial da barra. O L0 é o comprimento inicial da barra. O ΔT é a variação de temperatura. E o ΔL é a variação do comprimento. Como representado aqui, tá, senhores? No nosso esquemático aqui, no nosso desenho aqui, ó. O L0 é o comprimento inicial. Depois que houve uma variação de temperatura, a barra, nesse caso aqui, expandiu. Ô, professor, esse ΔL é apenas para a expansão da barra? Não necessariamente. Se ela comprimiu, também você tem como calcular o seu ΔL. Esse ΔL, essa variação de comprimento, não é apenas para expansão, ok, pessoal? Tranquilo? Vamos prosseguir aqui. Aqui, lembrando, tá? Que ΔL, quando eu falo delta alguma coisa, sempre vai ser variação. E toda variação, você pega o quê? O ponto final menos o ponto inicial. Então, quando eu falo ΔL, variação do comprimento, quer dizer o quê? Comprimento final menos o seu comprimento inicial. É exatamente isso aqui. Ok, pessoal? Aí, esse aqui, ó, L igual a L0, 1 mais alfa ΔT, é por aqui, né, pessoal? Aqui, ó. ΔL é igual a L0 vezes alfa, vezes a variação de temperatura. O ΔL, como visto aqui, é o que? O comprimento final
menos o comprimento inicial é igual a L0 vezes alfa, vezes a nossa variação de temperatura. Essa variação de temperatura, tá, pessoal? Normalmente vai estar na escala Celsius. Só que não se preocupem, porque vocês viram comigo que variação em Celsius é a mesma coisa que variação em Kelvin. Então não se preocupe se a escala estiver em Celsius ou em Kelvin. A variação, tanto da escala Celsius quanto da escala Kelvin, elas são as mesmas, ok? Aí, continuando a conta aqui, L é igual, passando para cá vai ficar positivo, né, pessoal? L0 mais L0 alfa vezes variação de temperatura. Nesse caso aqui, né, pessoal, o que eles fizeram? Ele colocou o L0 em evidência, ó, e acabou. Ó. Botando L0 em evidência, temos que L0 vezes quanto para dar L0? 1. Mais L0 vezes quanto para dar L0 alfa delta T. Aqui falta o alfa delta T. É daqui, tá, pessoal, que surgiu a variante da formulinha original. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Vamos prosseguir, então. Dilatação superficial. Como havíamos dito, o que é dilatação superficial, pessoal? É quando envolve duas dimensões. Ok. Grandes exemplos. Placas ou chapas, ok? Belezinha? E aqui, se vocês forem notar, a fórmula, tanto de todas as dilatações, tá? Quanto a linear, quanto a superficial, quanto a volumétrica, elas são bem parecidas. Porque aqui, ó, aqui em cima eu vou botar bem aqui, ó. A da linear é ΔL, aqui era um alfa, aqui é L0, e aqui era a variação de temperatura. Aqui, ó, eles são bem análogos. Aqui, variação da área é igual, você viu que aqui é alfa e aqui é beta. Alfa, coeficiente de dilatação linear. Beta, coeficiente de dilatação superficial. Daqui a pouco nós vamos correlacionar esses coeficientes, ok? Vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. Aí, ó, as fórmulas são análogas, são bem parecidas, ok? E o significado é a mesma coisa. Enquanto ΔL é a variação do comprimento, ΔA é a variação da área. Enquanto alfa é o coeficiente de dilatação linear, beta é o coeficiente de dilatação superficial. L0, comprimento inicial, A0, área inicial. E ΔT é a variação da temperatura nos dois casos. Ok? Aqui só um desenho para nós ilustrarmos essa situação. Temos uma área inicial, houve uma variação de temperatura e teve uma área final. Tranquilo, pessoal? E, consequentemente, se ΔL é comprimento final menos inicial, ΔA é área final menos área inicial. E, mesma coisa, se você pega a fórmula original, substitui ΔA por área final menos área inicial, você vai chegar nessa variante aqui. Tranquilo? Aí, ó, é bem parecido. Se você entendeu um, você vai entender o outro. Não tem como. Ok, pessoal? Bora! Aqui, pessoal. Dilatação volumétrica. Volume, largura, comprimento, altura. São o quê? 3 dimensões. E isso ocorre em qualquer sólido. Ok, pessoal? E, fazendo a analogia, ΔV é variação do volume. Gama. Você viu então que você tinha visto beta para área e alfa para dilatação linear. Agora nós temos gama, que é o quê? Coeficiente de dilatação volumétrica. V0 é o volume inicial e ΔT é a variação de temperatura. Perfeito?
Aqui é o mesmo esquemático. Nós temos um volume inicial, na qual sofreu uma variação de temperatura e houve uma expansão, nesse caso do nosso desenho, para um volume final V. Como eu disse, a analogia nas três fórmulas. Beleza? Vamos prosseguir, pessoal. Aqui, analogamente, novamente, variação do volume é o que? Nosso volume final menos o volume inicial. E, pegando novamente a fórmula original, substituindo ΔV por volume final menos volume inicial, chegaremos nessa variante aqui. Tranquilo, pessoal? Belezinha. Vamos prosseguir? Aqui. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Que nem... Vamos dar uma raciocinada aqui, ó. Nós temos alfa. E lá no começo, bem no começo, eu falei o quê? Alfa é uma dimensão. Aí beta. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Então, isso aqui envolve, como havíamos dito, comprimento e largura. Duas dimensões. E gama, o coeficiente de dilatação volumétrica, vai envolver comprimento, largura e altura. Consequentemente, três dimensões. Aí vamos falar o seguinte. Não tem como você igualar uma dimensão com duas dimensões. Por isso que, se alfa é uma dimensão e você quiser fazer uma correlação com beta, você não pode falar que alfa vai ser igual a beta, né? Isso aqui, ó, tá errado. Por causa das dimensões. Como você vai querer comparar uma dimensão com duas dimensões? Por isso, né, senhores, que para que possamos igualar, o nosso beta, que tem duas dimensões, ela é o quê? 2 vezes alfa. Esse 2 é como se fosse o quê? Comparar, então, duas dimensões com duas dimensões. Ah, professor, acho que eu comecei a entender aqui, então. Por isso que gama, que possui 3 dimensões, e como alfa possui apenas uma dimensão, nós temos que multiplicar aqui por 3. Exatamente, senhores. Aqui, ó. Porque agora estão 3 dimensões. Se eu estou multiplicando aqui por 3, é como se fosse compensação. Estarei comparando, então, 3 dimensões com 3 dimensões. Ok? Não esqueçam isso, tá, pessoal? É o que mais pega vocês no concurso que vocês vão realizar. Porque muitas vezes, o que vai acontecer no exercício? Ele vai estar falando sobre área, aí você fala, opa, você está falando sobre área, eu tenho que utilizar o coeficiente de dilatação superficial. Mas aí no exercício, o que ele me dá? Coeficiente de dilatação linear. Aí você lá, desatento, coloca aquele valor no exercício. Está errado, porque coeficiente de dilatação linear é apenas uma dimensão. E como eu estava falando sobre área, você deveria pegar esse coeficiente e multiplicar por 2. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos prosseguir então, meus amigos. Aqui, senhores. Lâminas bimetálicas. De vez em quando cai esse conteúdo aqui. Como funciona mais ou menos aqui, senhores? Ó, lâminas bimetálicas. É uma lâmina que envolve 2 materiais. O nosso desenho aqui, ó, envolve o latão e envolve o invar. Como que funciona? Essa barra de metal, que tem 2 tipos de metais, eles vão sofrer uma variação de temperatura. E essa variação é a mesma. E vocês percebam que o comprimento inicial, tanto do latão quanto do invar, eles são iguais. Logo,
Você está me afirmando que o ΔT, variação de temperatura do latão, vou escrever do L aqui, ó, de latão, é igual a variação de temperatura do INVAR. Vou botar aqui, IN. E também você está me afirmando que o comprimento inicial do latão é igual ao comprimento inicial do INVAR. Você fala, ah, tá. E por que eu estou falando isso? Se eu quiser, por exemplo, calcular a variação linear, aí você vai falar, ah, você me passou essa fórmula aqui, ô Schweit. ΔL, L0, alfa, ΔT. Perfeito, concordo com você. Só que o que acontece? Se você for comparar esses dois materiais, latão e INVAR, nós chegamos na conclusão que o L0 é igual para os dois e que a variação de temperatura é igual para os dois. Então, é como se ele fosse uma constante. Logo, a variação, o nosso ΔL, ela depende exclusivamente de quem? Do nosso coeficiente de dilatação. Então, o que vai acontecer? Quem vai ter uma variação maior? É quem tiver um coeficiente de dilatação linear maior. Ah, professor, faz sentido. E nesse caso, quem tiver um coeficiente de dilatação maior, ela vai aumentar um pouco mais. Aumentando um pouco mais, o que vai acontecer? Ela vai fazer com que o material de menor dilatação, de menor coeficiente de dilatação, se encurve para baixo. O que o senhor está querendo dizer aqui? É aqui, ó. Qual dos dois materiais está sendo encurvado para baixo? Com certeza aqui é o INVAR. Conclusão, é porque o coeficiente de dilatação do latão é um pouco maior. Ele cresce um pouco mais que o INVAR, fazendo com que o INVAR se encurve para baixo. Ah, professor, o senhor está falando que se o INVAR tivesse um coeficiente de dilatação maior, ele faria com que o latão fosse para cima? Exatamente. Exatamente. Ok? Tranquilo, pessoal? Lâminas bimetálicas aqui, então. Beleza? Vamos praticar um pouco aqui, então, senhores? Bora! Vamos comigo. Vamos dividir os exercícios aqui. Beleza. Aqui, esse exercício com certeza pode cair no seu concurso, tá, senhores? Porque envolve várias disciplinas aqui. Várias disciplinas. Vamos ver aqui, ó. A variação aproximada do volume em centímetros cúbicos de uma esfera de alumínio de raio 10 centímetros, quando aquecida de 20 Fahrenheit para 110 Fahrenheit. É o dado que ele nos deu. Coeficiente de dilatação linear do alumínio. Aqui. 23 vezes 10 a menos 6 Celsius a menos 1. Ah, tá. Fique esperto, tá, pessoal? Celsius a menos 1 é a unidade dos coeficientes. Resumindo, a minha variação de temperatura, ela vai ter que estar em graus Celsius. Beleza? Vem comigo, pessoal. Quando eu falo aqui, ó, o que nós acabamos de discutir, dilatação linear, aqui é uma dimensão. É linear. E no nosso exercício, ele está falando do quê, ó? Variação de volume, senhores. Opa, professor, o senhor acabou de falar que se ele me der uma dilatação linear, eu não posso utilizar isso na fórmula. Eu só posso utilizar isso na fórmula se ele estivesse falando sobre variação linear. Como ele está falando sobre variação de volume, está envolvendo 3 dimensões. Já a dilatação linear é apenas uma dimensão. Opa, exatamente. É a nossa primeira sacada. Perfeito.
Então, vocês concordam comigo que você vai ter que utilizar essa formulinha aqui, ó. ΔV V0 vezes gama vezes variação de temperatura. Aí você fala, ok, você quer saber o ΔV, certo? Ó, porque ele pediu a variação aproximada do volume. Ok, ele quer saber o ΔV. Professor, eu não vi o valor de V0. Eu não sei o valor do gama. E a variação de temperatura, até que eu sei, dá 90 Fahrenheit. Só que o senhor acabou de falar que a variação tem que estar em Celsius. Por isso, senhores, que esse exercício pode cair no concurso de vocês. Envolve multidisciplinaridade. Vai envolver um pouco de matemática, vai envolver um pouco de termologia e vai envolver dilatação. Porque no caso é o seguinte, no texto deixou bem claro que o objeto que está sofrendo a variação do volume é uma esfera. E ele deu o valor do raio da esfera em centímetros. E ele pediu a variação em centímetros cúbicos. Ok. E vocês já viram em matemática, em algum momento da vida de vocês, que o volume inicial que envolve aqui é o volume da nossa esfera. E o volume da esfera, senhores, anotem aí, ó, é 4/3 de π raio ao cubo. Aí, senhores, por aqui vocês vão encontrar o volume inicial. O nosso gama, o coeficiente de dilatação volumétrica, vocês vão encontrar pelo alfa, porque ele nos deu dilatação linear. Só que, como havíamos dito, para igualarmos uma dimensão com 3 dimensões, basta nós calcularmos o quê? Pegar a nossa dilatação linear e multiplicar por 3. Aí, ó, por aqui vocês vão encontrar o valor do nosso gama. E a variação de temperatura, havíamos discutido também que pelo coeficiente, a sua unidade, ser graus Celsius a -1, a nossa variação de temperatura tem que estar em graus Celsius. Aí você fala, ah, beleza, professor, o senhor só tinha comentado que a variação de Kelvin é igual a Celsius, não teria problema. Exato. Só que esse exercício, professor, veio em Fahrenheit. Só que eu lembro que eu comentei para os senhores também que a variação em Fahrenheit, basta nós pegarmos a variação em Celsius e multiplicar por 1,8. Ah, é verdade, professor. O senhor tinha falado mesmo naquela aula anterior. Realmente. Então, senhores, bora tentar? Bora. Nós temos então 3 caminhos aqui, ó. Primeiro caminho, calcularemos o volume da esfera. Segundo caminho, encontraremos o coeficiente de dilatação volumétrica. Terceiro caminho, vamos transformar a variação em Fahrenheit para a variação em Celsius. Ok? Depois de discutido, vamos resolver aqui na parte de baixo aqui, ó. Então, vamos calcular aqui, senhores, o nosso volume da esfera. O volume da esfera, como havíamos dito, 4/3 de π raio ao cubo. Nesse caso, o volume da esfera é 4/3 de π. O raio era 10 centímetros. 10 ao cubo. Pronto. Centímetros cúbicos. Esse cara aqui é o nosso volume inicial. Então, esse cara aqui que nós calculamos é o nosso V0. Primeiro passo, ok. Segundo passo, vamos descobrir o nosso coeficiente de dilatação volumétrica. Como havíamos dito no slide anterior, pegaremos
o coeficiente de dilatação linear e multiplicaremos por 3. Dessa forma, ó, gama é igual a 3 vezes, se eu não me engano, é 23 vezes 10 a menos 6. Isso! 23 vezes 10 a menos 6. Consequentemente, nosso gama vai ficar 69 vezes 10 a menos 6. Acho que talvez eu vou trabalhar até com 3 vezes 10, 3 vezes 23 vezes 10 a menos 6. Vai ser mais fácil. Aqui então, resolvido esse passo. Terceira parte é encontrarmos agora a variação da temperatura, não em Fahrenheit, e sim em Celsius. E vimos aqui, né, senhores, que a variação em Fahrenheit, basta nós pegarmos 1,8 vezes a variação em Celsius. E a variação em Fahrenheit foi de 20 para 110. Houve uma variação de 90. Logo, 90 é igual a 1,8 vezes variação em Celsius. A variação em Celsius vai ser 90 dividido por 1,8. Beleza, beleza. Nós descobrimos agora, aqui, né, senhores? E vamos substituir os valores aqui na fórmula qual? Do ΔV. Então aqui, né, senhores? Vamos lá. ΔV, que eu quero saber, é igual ao nosso volume inicial, vezes o nosso gama, vezes a variação de temperatura em graus Celsius. ΔV. Nosso volume inicial, aqui, ó, 4π sobre 3 vezes 10 ao cubo. O nosso gama, 3 vezes 23 vezes 10 a menos 6. E a nossa variação de temperatura em graus Celsius, 90 dividido por 1,8. Aqui, senhores, muita calma nessa hora aqui. Esse 3 vai embora com esse 3, beleza. Agora aqui, o que nós podemos fazer aqui, ó? Vamos lá. ΔV. Deixa eu botar aqui, aí. Aqui, ΔV é igual a 4π. Aí vou pegar aqui, ó, vezes 23. Já vou juntar 10 a menos 3 com 10 ao cubo. Vai ficar 10 a menos 3 vezes... Aqui, o que eu vou fazer aqui, senhores, ó? 90 dividido por 18 vezes 10 a menos 1. Ok? Vou fazer o passo a passo aqui. 1,8, 18 vezes 10 a menos 1. Belezinha? Por que eu fiz isso, ó? Porque se eu pego 90 e divido por 18 aqui, né, senhores? Aqui, ó. Dá um número exato aqui, ó. 90 dividido por 18. Isso aqui vai sobrar exatamente 5 aqui em cima. Ah, e esse 10 a menos 1, quando eu saio, tiro esse expoente do meu denominador e passo para o meu numerador, basta inverter o sinal. Em vez de ficar a menos 1, vai ficar 10 elevado a 1. Ok? Aí. Agora ficou mais fácil, pessoal. ΔV. Opa, só um pouquinho aqui. Aqui, ΔV é igual a 4π 4 vezes 5, 20, vezes π vezes 23. 10 a menos 3 com 10 a 1 vai ficar 10 a menos 2. Assim, ΔV, 20 vezes 23 vai dar 460 π vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2, eu posso colocar aqui, ó. ΔV é igual a 4,6, porque aí eu desapareço com 10 a menos 2, vezes π. Considerando π 3,14, botar 3 para ficar mais próximo aqui, 4,6 vezes 3
vai dar aproximadamente 13,8. Então, se eu for 3,14, vai dar 14, alguma coisa, tá, pessoal? Então, ΔV aqui, ó, vou botar aqui, ó, aproximadamente 14 centímetros cúbicos. Aqui, pessoal, aqui, ó, 14,5, ok? Letra A. B. Tranquilo, pessoal? Como esse exercício aqui foi muito pesado, então hoje nós encerraremos a aula por aqui. Revisem essas partes da matéria, porque vai ser muito importante, ok? Então, pessoal, até a próxima.